O espaço aéreo brasileiro cobre não só todo o território nacional, como parte significativa do Oceano Atlântico, totalizando a área de 22 milhões de quilômetros quadrados. E cabe ao DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é uma organização do Comando da Aeronáutica, a responsabilidade de exercer o controle desta área, lembrando que as Forças Armadas têm a atribuição estratégica de segurança nacional. Para controlar o fluxo de tráfegos aéreos, o DCEA estabeleceu 4 bases operacionais denominadas SINDACTAs, que são Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, sendo que o SINDACTA 1, o Centro Brasília, é o responsável pelos voos que circulam na região central e também no sudeste do país. O SINDACTA 2, que é o Centro Curitiba, controla aeronaves no centro-sul do país, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e também entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O SINDACTA 3, o Centro Recife, gerencia o fluxo de aeronaves na região Nordeste e os voos também que partem do Brasil para a Europa e vice-versa através do Centro Atlântico. E ainda o SINDACTA 4, que é o Centro Amazônico, responsável pelo tráfego aéreo na região norte do país. E para conhecer de perto como trabalha o SINDACTA, nossa reportagem foi autorizada pelo DCEA a visitar os 4 centros de controle. Iniciamos nossa jornada pelo Centro Curitiba, que foi inaugurado na década de 80 e está localizado nas adjacências do aeroporto de Bacaxeri, na capital paranaense. Nossa visita se inicia em elevador para o subsolo, descendo aproximadamente 15 metros. O SINDACTA 2, que foi inaugurado no início da década de 80, é o único dos 4 centros de controle construído no subterrâneo, uma medida de segurança contra ataques terroristas ou para o caso de um eventual conflito. Lembrando, por exemplo, que o Brasil é vizinho da Argentina, que se envolveu na Guerra das Malvinas contra o Reino Unido em 1982. Logo na entrada, é possível visualizar um antigo equipamento de controle de tráfego aéreo que antecedeu os sistemas X4000 e Sagitário, e ainda uma interessante maquete onde o visitante visualiza o projeto da sala de controle radar. Gol 274, tráfego Curitiba. 10 horas, 9 milhas, rumo norte. 150 em subida para 210, autorizado Serra Brava, Golf Lima, rota do plano autorizado, nível 90, transpone 3214. Gol no 928, tráfego 1 hora, 66 milha, rumo sudoeste, nível de voo 220, Bravo 737. Pode descer. Descendo. Gol no 274, desce para o nível de voo 110, Visser. Pode subir o outro direto. 110, confirma start do Gol 274. Não, só desce ele 110. Gol no 274, desce mantém nível de voo 110. O SINDACTA 2 tem 100% de cobertura radar, permitindo um bom gerenciamento com os controles de tráfego aéreo dos países vizinhos, incluindo os da FIR, Flight Information Region, ou Região de Informação de Voo, de Montevidéu, Resistência, Assunção e La Paz. O equipamento utilizado é o Sagitário, Sistema Avançado de Gerenciamento de Informações de Tráfego Aéreo e Relatório de Interesse Operacional, sendo que os controladores de voo trabalham em 17 setores distintos, como explica a reportagem do canal ASA, o capitão Vanderlei Faustino, chefe do ACC Curitiba. O Centro Curitiba hoje ele trabalha com 17 setores. Começando aqui pela região sul, nós temos aqui setores 1 e 2, e ao longo da FIR, ele vai se dividindo em porções para cada posição operacional que é controlada pelo nosso efetivo. Então o sul seria 1 e 2, ao norte de Porto Alegre e oeste de Florianópolis seria o setor 2 e 3, estendendo um pouquinho mais para Foz do Iguaçu, é um setor mais fronteira, seria já o final da nossa FIR 16 e 17, contornando toda a nossa FIR aqui, ele prolonga com 15, setor 15, que vai até Corumbá, estendendo aqui ao norte de Mato Grosso, fazendo com divisa com o centro amazônico e a este de Campo Grande, Brasília. A gente faz
esse corredor aqui, essa divisão de setores aqui, né? Essa divisão ela propicia uma maior capacidade de controle de tráfego aéreo, maior número de aeronaves controladas por cada operador. Isso faz com que nos momentos mais complexos de números a gente consiga desagrupar e trabalhar agrupado, né? Então nós descendo aqui a gente tem novamente o setor 12 e setor 11 e 10, que é o setor de aproximação para São Paulo e Campinas, né? A este de Curitiba a gente consegue perceber que é uma área mais congestionada, um pouco mais, né, saturada de aeronaves, né, devido à aproximação para São Paulo. Então temos aqui o setor 5, setor 9 e setor 6, que é o corredor aqui para Rio de Janeiro e também o corredor para Europa, somente os voos com destino a Madrid, Buenos Aires, Madrid, né, fazem essa rota nessa aerovia aqui que está sobre o setor 6, né? A gente observa aqui uma Argentina fazendo aqui Galeão, né? Ezeiza Galeão. Nós temos aqui um voo Galeão Porto Alegre no rumo oposto aqui, né? A gente observa a altitude de 390, né? E focando aqui na aproximação para São Paulo, a gente pode observar, né, Santos, né, que é uma baliza de aproximação para Guarulhos, né? Nós temos o tráfego que ele vem por Curitiba, né? Passa por Anise, um ponto muito conhecido pelos aeronavegantes, né? A aeronave vai descendo, né, nessa Star, bloqueia Santos e prossegue com o controle de São Paulo. À esquerda aqui a gente pode observar aqui a aproximação para São Paulo mesmo, Congonhas, né? Então nós temos as aeronaves aqui, né, um volume agora bem mais intenso. A gente pode observar aqui já 4 aeronaves aqui em sequenciamento para São Paulo. Para Guarulhos nós temos 5 já aproximando aqui. A gente observa aqui o Rede, que é o ponto de baliza, onde as aeronaves praticamente já passam para São Paulo e prosseguem para a aproximação com aquele controle. O centro Curitiba também, né, a gente tem aqui o setor do Rio de Janeiro, né, um setor também bem complexo nosso, bem intenso, né, seria o setor 6, né, prolongação do setor 6, com o setor 7 e setor 8. Aqui nós aproximamos para o Galeão, como também para Santos Dumont, Jacarepaguá, né, Macaé, né, todos os aeródromos dentro da terminal do Rio de Janeiro, né. A gente observa que as aeronaves também decolando aqui, ó, né, esse Gol na proa de Confins, também é uma outra terminal, né, uma porção dela também controlada com a CC Curitiba, né. Um pouquinho mais à direita aqui nós temos Vitória também, né, uma porção de Vitória aqui também controlada por Curitiba. Ao total, o centro Curitiba ele é composto por destacamentos de controle de espaço aéreo, formado por militares, e infraéreo, né, barra privado, né. Hoje nós temos aqui destacamentos, nós temos um total de 8 destacamentos, né. Em torre APP seriam praticamente 16 órgãos de controle. E privado e infraero, nós temos hoje um total de 10, que daria mais 20 controles de aproximação, incluindo torre e APP. Então, Faustino, hoje eu diria que a área mais crítica, né, de movimentos para o centro Curitiba é a entrada na TMA São Paulo, especialmente os aviões que vão para Guarulhos. Temos a falta de pistas, mais pistas para pouso, o que complica um pouco todo o trabalho de um controlador de tráfego aéreo, não só no APP São Paulo, como no centro Curitiba, né, o fluxo já começa a ser trabalhado desde o centro Curitiba. Como é que o centro vem trabalhando com esse gargalo que seria a entrada na TMA São Paulo? O ACC Curitiba ele é facilitado de alguns meios para que possa ter essa vazão para a Terminal São Paulo quanto para a Terminal Rio, né? Uma das facilidades que nós temos aqui para aproximar seria a setorização do ACC nosso, né? Como já falei no início, composto por 17 setores. Isso facilita com que a gente consiga trabalhar com maior número de tráfego, com maior capacidade para o setor, né?
Além disso, a equipe, né, de controladores nossa é uma equipe bem preparada e reforçada para essas situações. Ou seja, como o CCC trabalha nesses momentos de grandes picos, né, ele consegue, né, reforçar a sua equipe com efetivos maiores para os momentos de pico de tráfego, que começa por volta de 7h30 da manhã, aí ele volta a ter um pico próximo das 11h, meio-dia, aí ele se estende com maior intensidade no horário noturno, a partir das 18 horas até 22 horas, 23 horas. É o momento mais forte nosso. E a chegada do PBN contribuiu para a melhoria do fluxo de tráfego aéreo? O PBN foi assim, uma mudança assim, muito impactante e para a aviação positivamente, né? Ela facilitou muito hoje o sequenciamento para São Paulo, né? A gente acredita que é o ideal está em busca ainda. A gente observa assim, uma grande evolução mesmo para a terminal São Paulo, na fluidez dos tráfegos. Então, a CC, com a chegada do PBM, o que ocorreu, né? Muitas rotas foram realinhadas, né? E com isso houve muito encurtamento, né, nessa distância, né? E também facilitou o espaçamento entre as rotas. Isso fez com que a fluidez, né, fosse melhor gerida no operacional. O Centro Curitiba atende a uma média de 2.500 a 2.800 voos diários e mensalmente são 48 mil tráfegos aéreos. Para trabalhar esse fluxo, o ACC conta com efetivo diário de 70 controladores de voo e o contato direto com o CGNA, que é o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea. A nossa função aqui é trabalhar com desbalanceamento de malha aérea. Tá? A gente é um braço do CGNA, então assim, seguindo a legislação específica do órgão, a gente começa com medida de espaçamento de milhas, ou espaçamento de minutos, com abertura de setor. E uma vez que isso não é o suficiente, a gente tem que aplicar alguns slots no solo, que a gente fala que é programa de atraso em decolagem. Então assim, a gente usa um site de internet, ele vai... Para a aeronave aparecer nesse site tem que ter uma ADS Brava, aí a gente vai ver a disposição de todos os tráfegos que estão indo para um determinado aeródromo. O caso agora aqui é Guarulhos. Juntando o pessoal que está voando com essa ferramenta aqui, que é a parte de tráfego que está no solo, a gente consegue ver uma demanda para a próxima hora e a gente vê se vai precisar aumentar a medida. Se essa medida não for o suficiente, a gente vai começar a aplicar atraso no solo. A gente vê decolagem de Curitiba, Floripa, Navegantes. O setor aqui visa mitigar o desbalanceamento de malha aérea, evitar atraso. Uma outra ferramenta importante utilizada no controle de fluxo e gerenciamento de tráfegos aéreos pelo Centro Curitiba é o software AMAN, Arrival Manager, que foi desenvolvido na Alemanha. Hoje no Centro Curitiba está implementado o AMAN, que é um sistema que gerencia a aproximação para um único aeroporto. Antigamente, o sequenciamento era feito por setores. Curitiba, por exemplo, a gente tem 4 setores de aproximação e cada setor gerenciava só o seu sequenciamento. Com a AMAN, ele enxerga todas as aeronaves que estão aproximando para Curitiba e coloca uma régua de tempo definindo qual vai aproximar primeiro em relação ao outro setor. Ou seja, é um sequenciamento conjunto, no qual o sistema informa para o controlador daquele setor específico se ele precisa adiantar ou atrasar a aeronave em relação a um outro setor que ele não sabe a outra aeronave. O AMAN identificou no outro setor, o controlador está só com o setor dele trabalhando esse sequenciamento, de maneira que quando chegar ali na final do Afonso Pena, que é o caso do AMAN, vai estar todas as aeronaves sequenciadas e com o mínimo de intervenção do controle, tanto o Centro Curitiba como o controle Curitiba, né? Os dois órgãos de controle trabalham conjuntamente utilizando a ferramenta AMAN. Outro setor extremamente importante no Sindacta 2 é o Centro Meteorológico e o VOMET, Informação Meteorológica para a Aeronave em Voo, onde são reservadas as frequências de VHF para a troca de informações meteorológicas entre pilotos e os controladores de voo. Esse aqui é o Centro Meteorológico de Vigilância de Curitiba. Atualmente nós fazemos a vigilância meteorológica para toda a FIR Curitiba, essa região, os 3 estados do sul, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, um pedacinho de Minas Gerais e um pedacinho do Espírito Santo. Dentro dessa área nós fazemos toda a vigilância meteorológica, emitimos os avisos de meteorologia, os avisos que comprometeriam os fenômenos que comprometeriam a aviação,
e também fazemos as previsões de aeródromos para 36 localidades dentro da nossa área de atuação. Nós fazemos então 2 tipos de serviço, um deles a vigilância meteorológica e a outra a previsão meteorológica. A vigilância é a identificação do fenômeno para que está ocorrendo e a sua evolução para mais 4 a 6 horas, e a previsão meteorológica em forma do TAF para 12 a 24 horas, dependendo do fenômeno, dependendo também da localidade. Algumas localidades para 12 horas, algumas localidades para 24 horas. Basicamente, esse é o nosso serviço dentro do CMV Curitiba. Quais os únicos setores que vocês não emitem, porque já tem o serviço Sim, nós só não emitimos próprio? TAF, que é a previsão de aeródromo, para as localidades situadas nos setores 7, setor 8, aqui nos setores 5 e 6 um pouco mais ao sul, e no setor 9 da FIR Curitiba. Não fazemos TAFs para essa região, mas fazemos a vigilância meteorológica para toda essa área também. Emitimos os SIGMETs, acompanhamos todos os fenômenos perigosos em rota para essa região toda. Quero entrar para baixo, pode ser só para